Nós estamos diante de Ti, Jesus, e sabemos que Tu não estás distante lá no céu. Tu não estás indiferente à realidade das nossas vidas. Mesmo sendo Deus soberano que mantém todo o universo em funcionamento, Tu te importa com as nossas vidas. Tu chegasses ao ponto de dizer que conhece quantos fios de cabelo temos na nossa cabeça. E que agora, Pai, o amor de Deus nos envolva, que a presença do Senhor nos envolva, que o Espírito Santo de Deus fale a cada coração de uma maneira toda especial. E que a nossa fé seja renovada, que a nossa esperança seja alimentada e que verdadeiramente possamos usufruir da graça, da alegria, da presença de Deus nesse lugar. É o que te pedimos em nome de Jesus, o nosso Deus. Amém. Aleluia. Você pode assentar-se. É uma alegria tê-los conosco. Eu sou o Gilberto, para quem não me conhece. E louvamos a Deus, porque Deus nos concede o privilégio de estarmos reunidos nesse lugar e você está conosco, nesse culto de celebração ao nosso Deus. E eu gostaria de, nessa noite, compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus, da Bíblia, que se encontra no livro de Êxodo. É o segundo livro da Bíblia, bem fácil de encontrar. Quem quer procurar na sua Bíblia, fica logo depois de Gênesis e um pouquinho antes de Levítico. É o segundo livro da Bíblia. A gente vai ler um texto muito conhecido, que encontra-se no capítulo 19. A grande verdade é que o que aconteceu nessa história que vamos ler já foi registrada em vários filmes de Hollywood, muitas histórias, talvez até em algumas séries de TV, até da brasileira mesmo, que é o momento em que o povo de Israel, depois de haver saído da terra do Egito, tem o seu encontro com Deus. Isso está registrado em Êxodo, capítulo 19, a gente vai ler do verso 1 ao verso 8. Diz assim: no dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. E depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai. E Israel acampou ali diante do monte. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que eu fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia lhe mandado falar. E o povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Aleluia. Você já deve ter percebido que na próxima semana nós vamos estar iniciando um evento especial, uma campanha que nós chamamos Juntos para que Muitos Creiam. Eu não sei como você lida com isso, mas lá em casa, quando a gente vai receber uma visita, a gente toda, a família toda, dá um jeito de deixar todas as coisas assim apresentáveis para a visita. Então, a gente dá uma geral, manda recolher coisa daqui, recolher coisa de lá, manda guardar coisa de lá, e todo mundo colabora, todo mundo contribui. E quando a visita ainda vai jantar conosco, vai almoçar conosco, quase sempre sou eu que faço a comida, porque assim eu tenho assim um tino mais assim gourmet de fazer pratos especiais. Tô brincando. Se fosse, estava perdido quem ia me visitar lá em casa. Mas a grande verdade é que quando a visita vai, você ainda pensa: o que vamos servir? E você até, se for preciso, você vai botar a melhor toalha na mesa, os melhores talheres, os talheres de prata, certo? Aquela
como é que se diz? Até fugiu o nome, eu uso tanto que até me esqueci. A porcelana, certo? A porcelana chinesa. Não, China não, hoje não dá para ser mais chinesa, mas uma porcelana aí. Você bota tudo melhor porque você quer causar uma boa impressão e você vai receber uma visita ilustre. Você vai preparar-se para ter na sua casa alguém que você estima, alguém que você honra, alguém que você, vamos dizer assim, vai se alegrar. Gente, o que eu gostaria de nessa noite é de fazer com que você se preparasse para ter um encontro especial com Deus nos próximos dias. Eu gostaria que você tivesse consciência que Deus quer ter um encontro com você, assim como esse povo teve um encontro com Deus, nesse capítulo 19. Esse capítulo 19 começa com 2 milhões de pessoas aproximadamente falando, diante de uma montanha chamada Monte do Sinai, que era uma região montanhosa, aonde Deus disse, eu quero que vocês fiquem diante desse monte, porque nesse monte a minha glória vai descer. E se você em casa ler, se você tiver uma fita, você conhecer, você vai ver que quando é ilustrada a presença de Deus descendo nesse monte, foi ali que Moisés recebeu de Deus os 10 mandamentos, as tábuas da lei. A Bíblia diz que esse encontro foi tremendo. O monte tremeu, houve fumaça, houve fogo, houve relâmpago, e 2 milhões de pessoas estavam ali diante do monte, percebendo a glória de Deus se manifestando. E esse encontro mudou radicalmente, não existe nada na Bíblia tão grandioso, tão eloquente, tão, vamos dizer assim, sobrenatural, como esse encontro que o povo teve. E a vida de todas essas pessoas foram mudadas. E eu digo para vocês, sinceramente, o nosso desejo como igreja é que nas próximas 7 semanas, você e a sua família, você e a sua casa, tenham um encontro tremendo com Deus e tenham a sua vida mudada radicalmente, transformada, porque é isso que Jesus veio fazer. Jesus veio para que eu e você pudéssemos ter um encontro com Deus e termos as nossas vidas, a nossa realidade transformada. Por isso, eu gostaria de olhar alguns aspectos, alguns princípios desse acontecimento do povo de Israel, que podem se aplicar à minha, à sua, às nossas vidas. A primeira coisa que a gente percebe no verso 4, Deus diz ao povo de Israel, vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre as asas de águias e os trouxe para junto de mim. Deus está dizendo ao povo de Israel e está dizendo a mim e para você, olhem para trás e lembrem-se da fidelidade de Deus. Ele usa uma ilustração muito interessante, Deus usa a ilustração da águia. E a gente sabe que a águia, quando ela vai ensinar o seu filhote a voar, chega ali numa certa idade, isso talvez até seja uma dica muito boa para você, mamãe, você, papai. Quando o seu filho, a sua filha está numa certa idade, diz a Bíblia que a águia pega o seu filho e o empurra para fora do ninho, e ele tem que aprender a voar na marra. Ele tem que aprender a voar porque o ninho da águia está nos mais altos penhascos. Mas o texto nos diz que a águia, ela quer o bem do filho. Ela joga o filho para baixo, mas ela fica voando embaixo, porque se ele não conseguir, se ele não tiver força, se der algum problema, ela está ali e o ampara. E Deus diz, eu trouxe vocês até aqui, porque eu quero ter um encontro com vocês, e eu fiz como a águia faz com seus filhotes. Eu estava próximo de vocês, eu os tirei do Egito, eu os conduzi pelo deserto até esse local, porque eu quero dizer para vocês que eu sou mais interessado em que vocês tenham um encontro que mude a vida de vocês. Então Deus está dizendo que Ele é fiel. Jeremias registra no seu livro de Lamentações, no capítulo 3, o verso 23, dizendo que as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã e grande é a sua fidelidade. Gente, Deus é fiel. Deus, Ele é confiável.
Em um mundo onde, gente, nós hoje não confiamos mais, nós temos dificuldade em confiarmos, em nos entregarmos, a Bíblia, Deus está dizendo que Ele é digno de confiança. Amanhã pela manhã, quando você abrir os seus olhos, eu não sei que hora você vai se levantar, eu não sei aonde você vai trabalhar, se existe uma janela, mas se você puder presenciar o sol nascendo, o sol só está nascendo porque Deus é fiel. Você vai sentir o seu calor no seu rosto, porque Deus é fiel. Ele estabeleceu o universo e Ele sustenta o universo. Gente, hoje, agora há pouco, alguma pessoa diz, pastor, já está ficando friozinho. Meus irmãos, enquanto a Bíblia diz, enquanto existir, vai existir inverno, verão, noite e dia. Porque isso está baseado na fidelidade de Deus. Então, quando nós presenciamos o inverno chegando, quando nós presenciamos o sol nascendo, a noite se pondo, isso está nos mostrando que todas as coisas se mantêm devido à estabilidade que existe no nosso Deus. Por isso que Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele diz, Ele é antes de todas as coisas, Cristo Jesus. E ele complementa dizendo, e nele tudo subsiste. Então Deus está dizendo a mim e a você que nós precisamos aprender a confiar nele. Mas, gente, a fidelidade de Deus não se manifesta apenas quando Ele controla, quando Ele gerencia o universo, a natureza. Mas aqui, quando eu penso em nós como igreja, eu estou nessa igreja há mais de 30 anos. Eu sou um dos que iniciaram essa igreja, como muitos de vocês que estão aqui. E eu digo a vocês que nós podemos dizer que Deus tem sido fiel a nós como igreja. Durante esses mais de 30 anos, nós temos percebido Deus movendo pessoas. Trouxe o pastor José, a irmã Nina, e começou com um grupo pequeno numa casa de madeira, e o trabalho foi crescendo, o trabalho foi alcançando vidas, vidas foram transformadas. E quando nós olhamos para trás, nós podemos dizer que centenas de pessoas, para não dizer milhares de pessoas, tiveram suas vidas transformadas, encontraram-se com Cristo aqui. E hoje, muitos que conheceram a Jesus aqui estão espalhados por esse estado, por esse país e até pelo mundo, influenciando pessoas pelo que Deus realizou nesse lugar. A fidelidade de Deus. E quando eu olho para isso, quando eu penso na fidelidade de Deus, eu digo para vocês que esse conceito de fidelidade, ser um Deus de confiança, não é apenas algo que mantém o universo, que mantém uma comunidade dessa, mas quando eu olho para a minha vida. A minha mãe conta que ela trabalhava, eu era pequeno, e a minha mãe, naquela época, ela casou e logo em seguida eu nasci. E logo depois que eu cresci, o meu irmão já nasceu também. Então a coisa foi meio rápida, né? E a minha mãe trabalhava e ela precisava me deixar, e às vezes ela me deixou algumas vezes com as minhas tias. E uma vez as minhas tias, que eram novas, não cuidando bem de mim. E eu não era arteiro, mas criança saudável, vocês sabem como é. Eu saí pelo portão ali em Porto Alegre e dei aquela corrida e um carro ia me pegar. Mas eu tropecei e caí justamente do lado do cordão da calçada, e o carro passou com a roda por cima do cordão da calçada e não acabou com a vida dessa pessoa ilustre, bacana, que vocês hoje têm o privilégio de estar enxergando, ouvindo. Gente, a minha mãe era para ter me abortado. Ela passou quase que toda a sua gravidez numa gravidez de risco. Por que eu estou aqui? Por que Deus me livrou lá, já no nascimento, Deus me livrou lá na minha mocidade, Deus me livrou quando eu tive uma enfermidade, que Deus me curou sobrenaturalmente, quando Deus me livrou de alguns acidentes da empresa que eu trabalhava, em acidentes de trânsito? Porque Deus é fiel. Deus pegou o meu pai, que era um filho de mãe solteira, que foi criado por uma avó, jogado na rua para ser um bandido. Mas esse homem se tornou um pai de família e teve 2 filhos,
conheceu a Jesus e através da vida do meu pai eu conheci a Jesus. A fidelidade de Deus para com a minha vida, para com a minha casa. Por isso eu quero que você agora nesse momento fizesse uma pequena reflexão, você fizesse agora um pequeno espaço, aí onde é que você está, e você parasse para a sua vida e olhasse para trás e dissesse, o que Deus já fez comigo, com a minha família. A fidelidade de Deus. Eu gostaria que você pensasse, feche seus olhos aí agora. Em alguma área da sua vida, Deus demonstrou a fidelidade para com você. E eu gostaria que agora, nesse momento, você desse uma palavra de gratidão a Deus. Glorificasse a Deus, porque Deus tem agido nas nossas vidas. Pai, muito obrigado, porque Tu tens sido fiel e tem cuidado de nós. Muito obrigado, Pai, porque olhamos para trás e podemos dizer que só o Senhor é digno de inteira confiança. E agora nós queremos dar a Ti, Senhor, a nossa gratidão, no nome de Jesus. Ouça o que a Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 7, o verso 9. Saibam, portanto, que o Senhor, Deus está dizendo, saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus e Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Deus está dizendo para nós que nós devemos olhar para trás e percebemos que Ele é um Deus fiel e que mantém a sua palavra e que abençoa até 1000 gerações daqueles que amam e obedecem a sua palavra. Então a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que nós temos certeza de que Deus vai se fazer presente nos próximos dias. Que Deus vai usar esse momento em que nós estaremos juntos, caminhando, nos reunindo nos lares, em cada casa, em cada situação, em cada momento, em cada atividade, em cada reunião, em cada culto, nós temos certeza de que Deus vai fazer maravilhas no nosso meio. A segunda coisa que nós, quando olhamos para esse texto, nos mostra é que Deus diz, não é somente para olhar para trás, mas Ele diz, olhem para frente, celebrem o seu futuro. O verso 5 diz, agora, se vocês me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Observem o que Deus está dizendo a esse povo, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações, isso embora a terra seja minha, mas vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Para quem Ele está dizendo isso? Para um bando de pessoas nômades, por um bando de pessoas que não tinham identidade, que não tinham nação, que não tinham a carteira de identidade, passaporte, não tinha um país, uma terra para chamar de sua. Ele está dizendo para um grupo de peregrinos, de nômades, que nós poderíamos dizer como se fossem uns ciganos caminhando pela terra. Ele diz, vocês serão o meu povo, vocês serão o meu tesouro especial. Dia desses eu li uma história interessante dessas que a gente vê nesses programas de televisão de americano aí, de uma mulher que, se eu não me engano, era de São Diego, nos Estados Unidos, que ela contou a história que ela passou porque ela tinha o hábito de tirar o seu anel para lavar a louça. E o seu anel de casamento era um anel de diamantes, muito valioso, e além de ser valioso, era uma coisa assim muito, porque era o anel de casamento dela, que ela tinha ganho, quando o seu marido tinha ali pedido em casamento. E ela um dia, lá, ela parou e disse, onde é que está o meu anel? E ela foi procurar o anel daqui, procurar o anel dali, e ela refez todos os passos que ela deu, e ela disse, eu tirei o anel para lavar a aliança, e coloquei em cima da pia, não sei no que lá. E ela foi lá, chegou lá, não estava. E ela disse, será que eu não juntei junto com os lixos, com papel, e botei no cesto de lixo? E ela foi direto no cesto de lixo, levantou a tampa do cesto de lixo, o cesto estava vazio. Ela chamou o marido e disse, fulano, você tirou o lixo. Ele nunca tira sem ela mandar, mas naquele dia é brabo. Naquele dia ele tirou o lixo e disse, eu já botei para a rua. E ela correu, quando ela chegou lá na rua, o cesto de lixo estava vazio, o caminhão já tinha passado.
como é Estados Unidos, lá as coisas funcionam, ela ligou para a empresa e disse, olha, o caminhão passou aqui, eu queria saber qual é o caminhão, qual é o número do caminhão, qual é a rota que ele está fazendo e qual é o nome do motorista. Eles passaram para ela a rota, o nome do motorista, ela pegou o seu carro e saiu pela rua. Encontrou o dito caminhão, ela parou o carro e foi lá e disse, senhora, aconteceu assim, 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 assim. Ele disse, olha, minha senhora, infelizmente, eu acabei de vir do lixão e eu descarreguei todo o caminhão. Ela disse, onde é que fica esse lixão? E ele disse, olha, minha senhora, porque ela tinha contado o que tinha acontecido, ele disse, vai ser difícil, mas o lixão fica lá, não sei no que, não sei das quantas. E ela pegou o seu carro e foi para o lixão. E ela chegou porque ela tinha certeza de que se ela encontrasse o saco, ela ia identificar pelo saco, seu saco de lixo. E ela foi, e quando ela chegou lá, gente, era um lixão. Um verdadeiro lixão. E aquela mulher entrou no meio do lixo. E ela começou a procurar um saco que ela tinha certeza que ela sabia como ela tinha amarrado o saco. Então ela disse, eu vou achar. E ela foi, até que ela achou o saco. Puxou para fora de um lugar e ela virou e era o seu lixo e ali estava o seu anel. Essa mulher não se importou de perder um bocado de tempo. Essa mulher não se importou de entrar no meio de um lixo, chafurdar no lixo, se sujar no lixo, ficar mal cheirosa, porque mesmo que tudo ao redor fosse lixo, existia algo de valor no meio do lixo. É isso que Deus faz conosco. Não importa a realidade da nossa vida, Ele está dizendo, você para mim vale mais do que um anel de diamantes de casamento. Você para mim é o meu tesouro especial. Gente, Deus está dizendo para você e para mim que nós devemos olhar para frente e perceber e celebrar o que Ele quer fazer com as nossas vidas. Deus é um Deus que está dizendo a mim e a você, você é um tesouro especial para mim, não importa as circunstâncias que você esteja envolvido, não importa o que fizeram com a sua vida, não importa o que a vida proporcionou a você, aonde você foi levado, você é um tesouro que eu estou buscando. E ele diz, não apenas um tesouro, mas eu quero que vocês sejam os meus sacerdotes escolhidos. Eu quero escolher vocês para serem meus sacerdotes. E essa mesma linguagem, Pedro, quase 4.000 anos depois, Pedro escreve dizendo, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Deus está dizendo através da boca de Pedro, confirmando o que Deus falou através de Moisés há milhares de anos atrás, dizendo que eu e você continuamos sendo o povo de Deus, e Ele tem nos escolhido, Ele tem nos chamado como tesouro e tem nos chamado para sermos seus sacerdotes. Mas daí talvez você me diga assim, pastor, o que é sacerdote? Você padre, você caruinha, você pastor? Não. Deus está querendo falar da figura do sacerdote, dizendo o que o sacerdote representava é o que Deus quer fazer com a gente. A primeira coisa que a gente percebia em relação aos sacerdotes é que eles tinham acesso direto a Deus. Eles não precisavam de intermediários, eles não precisavam de mediadores, eles não precisavam de santo, eles não precisavam de nada. Eles falavam com Deus, eles agiam com Deus, eles tinham acesso direto a Deus. Deus está dizendo a mim e a você que Ele quer que eu e você tenhamos um relacionamento pessoal com Ele, íntimo com Ele. Veja o que Paulo diz em Efésios capítulo 3, o verso 12. Por intermédio de Jesus, de quem temos livre acesso a Deus em confiança. Então Deus está dizendo a mim e a você, eu quero ser o seu íntimo, eu quero conversar com você, eu quero me relacionar com você. Mas talvez você me diga, Deus não me ouve, eu não sinto Deus, eu não percebo Deus. Mas eu quero dizer a você que Ele continua estando do seu lado, Ele continua lhe amando, e você continua sendo o tesouro especial dEle, e Ele quer que você tenha acesso direto a dEle. E não apenas isso, os sacerdotes tinham acesso direto a Deus, mas o texto nos diz que eles representavam Deus diante das pessoas. Você sabia que se você é um discípulo de Jesus, você tem uma responsabilidade muito grande? Você sabia que você carrega com você a reputação de Deus? Você sabia que muitas pessoas, a opinião que elas têm de Deus está baseada na sua vida?
Eles olham para mim, para você, que nos dizemos cristãos, que nos dizemos discípulos de Jesus, e baseado nas nossas vidas, eles sabem, eles têm uma opinião em relação a Deus. Tem gente que acha que Deus é um chato de galocha. Porque o que tem de crente chato de galocha? Jesus. Tem gente que acha que Deus é aquele cri-cri que está com um porrete na mão, louco, para dar-lhe uma porretada naquele cara que pisou fora da linha. Pá! Tem gente que acha que Deus tem o prazer de descarregar a sua ira quando alguém comete alguma coisa. Então, gente, eu quero que você entenda que Deus está dizendo a mim e a você que os sacerdotes, nós somos chamados para representar diante de Deus, diante das pessoas. Então, eu e você precisamos perceber que nesses próximos dias, o texto Jesus disse, e todos saberão que vocês são meus discípulos se vos amarem uns aos outros, se nós andarmos juntos. Por isso essa campanha nos diz juntos, não apenas para impactar uns aos outros aqui dentro, mas impactarmos a nossa cidade. Porque através das nossas vidas nós queremos que a nossa cidade perceba quem é Deus. Um Deus que vem de encontro à necessidade de cada uma das pessoas. Então os sacerdotes, eles tinham acesso a Deus, representavam Deus diante das pessoas, mas fundamentalmente eles viviam em função de servir a Deus. Essa é a grande realidade. Quando você entende o seu chamado, você percebe que Deus te escolheu para que você viva a sua vida em função dele. Gente, a grande verdade é que a nossa maior vocação, o nosso maior chamado não deve ser a nossa carreira profissional, não deve ser a nossa vida efêmera, mas sim o nosso chamado. Você não deve ser um engenheiro, você é um sacerdote, um discípulo fazendo o trabalho de um engenheiro. Você não deve ser um médico, você é um sacerdote, um discípulo fazendo o trabalho de um médico. Você precisa ter consciência de que você não é uma dona de casa, você é uma discípula, uma sacerdote que faz o serviço de casa. A nossa vocação, o nosso chamado está acima de qualquer profissão, de qualquer vocação profissional, de qualquer carreira. Por isso nós precisamos entender que o nosso dever, primeiro, a nossa fidelidade primeira deve ser em relação a vivermos o nosso chamado todos os dias da nossa vida. Por isso nós queremos que vocês nesses próximos dias entendam isso e compreendam isso. É óbvio que existem alguns momentos que você, quando exerce o seu chamado, a sua vocação em Deus, isso vai lhe trazer uma alegria muito grande, você vai ter um prazer muito grande, você vai ter um reconhecimento muito grande, mas muitas vezes isso é com dificuldade. Muitas vezes isso é debaixo de mau tempo, muitas vezes isso tem que acontecer debaixo de situações adversas. Por isso que Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz uma coisa, veja o que ele nos diz para mim e para você. Paulo, em uma cadeia, preso, ele dizia, como prisioneiro no Senhor, eu rogo, eu peço, eu imploro que vocês vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Por isso nós queremos que nos próximos dias você entenda que eu sei que você tem os seus trabalhos, você tem a sua faculdade, você tem os seus estudos, você tem os seus afazeres, mas nós queremos que você perceba que Deus te chamou para viver algo além disso, que a sua vocação, o nosso chamado, é para sermos homens e mulheres que vivem a vocação de sermos sacerdotes de Deus nesse dia, nessa época, nessa geração. E não apenas isso. Mas Deus diz, olhem para trás, lembrem-se do que eu fiz. Olhem para frente e percebam o que eu quero fazer com a vida de vocês, o que eu tenho para vocês. Mas Ele também nos chama a nos comprometermos com a comunidade. No verso 8 ele diz, e o povo todo respondeu unânime, faremos tudo o que o Senhor ordenou. Gente, nós precisamos ter consciência que nós somos muito mais do que apenas um aglomerado de pessoas, de indivíduos nesse lugar. Nós somos muito mais do que apenas alguns cristãos que se reúnem às 19h30 de domingo para ficar até às 9h15 para adorar a Deus. Nós precisamos entender que nós somos uma comunidade de discípulos.
Nós precisamos ter bem claro que nós somos uma família de Deus. Nós precisamos ter bem claro que nós somos uma igreja. Nós temos que ter bem claro que nós somos o corpo de Cristo. É isso que Deus está dizendo. Por isso nós precisamos estar unidos nesse propósito. Por isso que nós, como igreja, nós esperamos, nós como liderança, esperamos que todas as pessoas que se sentem, todas as pessoas que se consideram parte da família Filadélfia, estejam envolvidos nessa campanha. Por isso que essa campanha tem um nome Juntos. Porque nós queremos que todas as pessoas que se consideram parte da Filadélfia estejam envolvidas nisso. Porque é isso que uma família faz quando tem um desafio. É isso que uma família faz quando precisa juntar as suas forças. Eles se unem em torno de um propósito. Você precisa entender que Deus nos chamou para nos comprometermos. O texto nos diz que 2 milhões de pessoas disseram a Moisés, unânimes, juntos, comprometidos, faremos tudo o que o Senhor disse. É isso que Deus quer que nós façamos agora. Estamos diante de 7 semanas, onde estaremos nos reunindo para levarmos o Evangelho, levarmos a palavra de Deus, e Deus quer que nós possamos estar juntos. Eu gostaria que todos vocês pudessem dizer, eu estou nessa. Estou nessa? Amém. Mas vejam o que Deus nos diz no verso 10. E o Senhor disse a Moisés, vá ao povo, consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no 3º dia. Porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. Deus está dizendo que nós devemos olhar para dentro de nós e nos prepararmos espiritualmente. Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu e o meu irmão era pequeno, nós naquela época, a gente brincava muito na terra, fazia muita sujeira, o pátio era muito grande. Então, naquela época andavam os fotógrafos, máquina fotográfica, revelar foto era uma coisa meio difícil. Então andavam os fotógrafos itinerantes, batiam nas portas e perguntavam se queria tirar foto. E eu me lembro que uma vez bateram lá em casa, e a minha mãe, não sei, resolveu tirar uma foto minha e do meu irmão. Só que nós estávamos brincando embaixo da casa, a nossa casa tinha os alicerces altos assim, então embaixo da casa era o lugar onde nós nos escondíamos da mãe de vez em quando. E nós tínhamos assim o nosso canto lá de brincarmos. Então, quando o fotógrafo chegou, nós estávamos embaixo da casa numa sujeirada que era um horror. E daí a mãe disse, vem para cá. E eu era muito bicho do mato, eu não quis tirar foto. Então, o único que tirou foto foi o meu irmão. E eu me lembro que até hoje na foto ele saiu sujinho, assim. Não que a minha mãe não lavasse ele, a minha mãe limpou, ajeitou. Mas eu digo assim, não estava aqueles brincos. E eu não quis tirar foto porque eu não queria prejudicar a minha imagem. Mas a grande verdade é que Deus está dizendo que para que o povo tivesse um encontro, o povo precisava olhar para dentro de si e se preparar. E é isso que Deus está dizendo. Se você quer ter um encontro com Deus, se você quer que a sua vida seja mudada, você precisa se preparar para isso. E desse texto a gente pode separar 3 dicas práticas. A primeira coisa, separe tempo. A gente acha que 2 milhões de pessoas vivendo lá naquele deserto não tinham nada para fazer, que as mulheres não tinham roupa para lavar, que não tinham marido para cuidar, que não tinham uma barraca para varrer, que os homens não tinham que sair, caçar, resolver, que, olha, era um horror, não tinha supermercado. A gente acha que essas pessoas não tinham nada para fazer, porque eles iam ficar 3 dias na frente de um monte olhando Deus aparecer. Não. Deus está dizendo a mim e a você que essas pessoas tinham as suas responsabilidades, elas tinham os seus empregos, elas tinham as suas coisas para cuidar, a sua família, os seus afazeres, mas Deus diz assim, para ter um encontro comigo, você precisa separar tempo. Gente, nós estamos diante de uma situação em que você vai ter que separar tempo. Porque se nós quisermos nos encontrar com Deus, você vai ter que ter tempo, buscar tempo, separe um tempo. E nós queremos que você, nesses próximos dias, separe um tempo para você participar de uma reunião, de um grupo de crescimento, vir em 7 cultos de domingos, você ter tempo para ler um livro devocional. Nós queremos que você separe um tempo durante 7 semanas e nós temos certeza que a sua vida será alcançada, mudada, transformada, quando você separar tempo.
Mas não apenas isso, Deus está dizendo que aquele povo precisava separar um tempo e lavar as suas vestes, consagrar as suas vestes. Deus está dizendo, faça um inventário. Olhe para dentro de si e diz, como está o meu relacionamento com Deus? Existe alguma coisa que está me prejudicando? Nós precisamos olhar para o nosso coração e percebermos que Deus quer agir no nosso coração. Então deixe Deus realizar uma grande obra na sua vida. Olhe para dentro de si, honestamente falando, e perceba o que precisa ser mudado. Por isso que o salmista, quando orava, ele dizia, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito estável. Nós precisamos olhar, porque às vezes existem coisas que nos afastam de Deus. Você pode estar nesse culto aqui, você está pensando, você está irritado, você está bravo, você está estressado, você está irado, você está magoado, você está ressentido, você está com situações que precisam ser tratadas. Então Deus está dizendo, separe um tempo, faça uma reflexão, olhe para dentro de si e diz, Deus, eu quero estar na tua presença, eu quero ter uma experiência contigo, eu quero ter um encontro contigo, eu quero que a minha vida seja mudada. E por fim, Deus disse ao povo que eles deveriam orar. E é isso que nós estamos fazendo como igreja, como liderança, é isso que nós queremos convidar você a orar. Nada nos aproxima mais de Deus do que a oração. Nada faz com que na nossa vida todos os obstáculos, todas as barreiras, todas as dificuldades que nos impedem de termos uma vida mudada, transformada, a oração é o que derruba, é a oração que afasta, a oração que muda. Por isso, nesses dias, nós queremos orar juntos. Por isso, acabamos de orar aqui por pedidos de oração, porque quando juntos nós estamos clamando a Deus, Deus ouve. Vejam o que a Bíblia diz, Deus fala através de Deuteronômio 4, verso 7. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor? Ele está fazendo uma pergunta, quem tem um Deus tão próximo como o nosso Deus? Porque Ele sempre nos ouve quando nós invocamos. A oração é a ferramenta, é a chave que nos leva a nos aproximarmos de Deus. O quanto você tem dedicado do seu tempo à oração? O quanto nós estamos buscando a Deus em oração? Às vezes as pessoas querem que Deus mude a sua vida, mude o seu lar, mude o seu casamento, mude os seus filhos, mude o seu pai, mude a sua vida financeira, mude a sua realidade, mas eles não se preparam para ter um encontro com Deus, eles não separam tempo, eles não olham para dentro de si e veem as coisas que Deus não se agrada, que Deus não quer, eles não fazem um inventário, eles não se purificam e fundamentalmente eles não oram. E se não orarmos, nada acontece. Existia um slogan no tempo da renovação que dizia muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Se nós não tivermos oração, por isso nós queremos conclamar a igreja a estar orando. Nós queremos conclamar você a orar por esses 7 semanas, para que vidas sejam alcançadas, milagres aconteçam nos lares. Mas Deus nos diz ainda que nós devemos olhar para cima e nos preparar para encontrarmos com Deus. No capítulo 19, o verso 17 diz, Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. Eu coloquei aí no informativo uma verdade espiritual. Frequentemente, os encontros com Deus mais transformadores em nossa vida são os que requerem que saiamos da nossa rotina, saiamos do que é familiar e confortável. Leia isso de novo, ouça isso. Durante a semana, leve esse informativo para casa e medite nisso. Frequentemente, os encontros com Deus mais transformadores em nossa vida são os que requerem que saiamos da nossa rotina, saiamos do que é familiar e confortável. Há uns anos atrás, há mais de 10 anos atrás, Deus colocou no nosso coração a iniciativa de fazermos uma campanha que nós chamamos de Verdadeira Felicidade. E nós desafiamos a igreja, desafiamos as pessoas a abrirem as suas casas como estamos fazendo agora. E eu e a minha esposa colocamos no nosso coração que nós íamos ir ministrar numa casa de pessoas que nós não conhecíamos, não sabíamos quem eram, não tínhamos nem ideia, nunca tinha ido lá para baixo, nunca tinha ido lá para o Porto Belo.
E eu e a minha esposa fomos na primeira reunião, chegamos em uma casa onde não conhecíamos ninguém, não sabíamos o nome de ninguém. Saímos de uma situação confortável, saímos da nossa rotina, saímos do meio do povo que nós conhecemos e apenas eu e a minha esposa nos reunimos com um grupo grande. Na primeira reunião tinha mais de 20 pessoas. Totalmente estranhos, totalmente diferentes, totalmente vivendo a sua vida e nós ali totalmente desconcertados e eles também estavam na casa deles. Mas eu digo para vocês que foi uma das experiências mais transformadoras na vida minha e da minha esposa. E a reunião, que eram 4 semanas, se estenderam e nós ficamos mais de, não sei eu quantos anos. E eu digo a vocês, toda aquela família foi alcançada por Jesus, está aqui a família, grande parte da família hoje é membro da igreja, está aqui. E nós aprendemos a amar essas pessoas como gente nossa, família nossa. Como irmão, como irmã, alguns como filhos. Alguns se mudaram para outras cidades, mas continuam junto conosco. Por quê? Porque um dia eu e a minha esposa decidimos sair da nossa zona de conforto. Gente, eu quero que você entenda que quando nós, como igreja, lançamos um desafio desse, nós queremos que você perceba que muitas vezes vão acontecer situações que você vai estar saindo da sua rotina, saindo do seu estado de conforto, saindo da posição que você está para uma situação que não é familiar, talvez não seja confortável, mas talvez ali Deus te proporcione encontros transformadores através de você e através da sua vida e na sua vida. Nós, quando eu e Eliane tivemos lá, presenciamos a ação de Deus mudando a realidade de muitas e muitas pessoas. E através da vida deles hoje, depois desses anos, Deus mudou muitas outras pessoas. E é isso que nós estamos desafiando você, a parar e pensar no que você está pensando, apenas no seu conforto pessoal, apenas naquilo que você se sente bem. Deus está dizendo a mim e a você que aquele povo saiu da sua casa, Moisés os levou para diante do monte e eles ficaram de pé. Não tinha cadeira para sentar, não tinha auditório, não tinha ar-condicionado, era um deserto diante de uma montanha. E ainda eles não podiam passar de determinado lugar, porque se passasse de um lugar, eles correriam o risco de serem mortos, fulminados. Era uma tensão, imagina você cuidando dos seus filhos e eles não poderiam correr para o lado da montanha, porque se tocasse na montanha seriam fulminados. Mas esse povo saiu do seu estado de conforto, saiu da sua tenda, saiu da sua barraca, saiu da sombra e foi para ter um encontro com Deus. Então nós estamos desafiando você a abrir mão do seu conforto, daquilo que lhe é familiar e você ser um agente transformador de Deus. O David falou que mais de 30 casas se abriram, mas, meus irmãos, nós gostaríamos que todas as casas se abrissem. Nós gostaríamos que todos os membros da Filadélfia disseram: eu gostaria de compartilhar, eu gostaria de fazer parte desse projeto, eu gostaria de ter um encontro transformador com Deus, eu gostaria que a minha casa, eu gostaria que através da minha vida eu percebesse Deus agindo, transformando vidas. E para que isso aconteça, nós precisamos estar preparados para nos encontrarmos com o Senhor. Êxodo capítulo 20, o verso 18 diz: e vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados e ficaram à distância. Gente, você imagina 2 milhões de pessoas presenciando um monte fumegando. Um som de trombeta altíssimo ressoava, relâmpagos, trovões, fumaça. Todas as pessoas diante daquela montanha vendo isso. A presença de Deus, Moisés sobe ao monte e a presença de Deus se faz sentir. E depois daquele dia eles voltam para casa. A gente, quando faz churrasco, dia desses a gente fez um churrasco e estava ventando. E todo mundo lá em casa ficou cheirando a fumaça. Então o cabelo das gurias de chapinha ficou um horror. Todo mundo sabia que nós tínhamos feito churrasco lá em casa. Por quê? Porque o vento, a fumaça, era testemunha. Um cheiro agradável. Esse povo saiu dali não cheirando a fumaça. Esse povo saiu dali cheirando a presença de Deus. Esse povo saiu dali dizendo assim:
eu vi o Senhor. Aquele povo saiu dali totalmente impactado pela ação de Deus. Aquele povo saiu dali porque Deus deixou uma marca na vida deles que nunca mais se apagou. 40 anos se passaram, e Moisés, agora antes de entrar na terra prometida, em Deuteronômio 5, verso 24, ele diz ao povo, relembrando o povo, ele diz: o Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos sua glória e sua majestade, e nós ouvimos a sua voz ainda de dentro do fogo. E hoje vimos que Deus fala com o homem, e que este ainda continua vivo. 40 anos haviam se passado, mas o encontro com Deus ainda estava vívido na mente daquele povo, na mente de Moisés, na mente dos homens e mulheres que presenciaram a graça de Deus. Por isso eu digo a você que Deus quer que a minha, as suas, nossas vidas sejam alcançadas e transformadas. Por isso nós desafiamos você a se preparar, você se envolver nesse momento, nessas 7 semanas, quando juntos estaremos adorando a Deus, celebrando a Deus para que muitos creiam. E Deus estará mudando a nossa vida, alcançando vidas através das nossas vidas, porque essa é a realidade de Deus, que quer fazer e faz e continua fazendo. Por isso eu desafio você a sair daqui essa noite decidido. Eu quero fazer parte desse momento. Eu quero fazer parte dessa página da história. Eu quero ter um encontro com Deus. Eu quero que a minha vida seja mudada, que a minha realidade seja mudada, que o meu lar seja mudado. Eu quero que através da minha vida, vidas sejam alcançadas. A logomarca da nossa campanha Juntos é uma espécie de uma árvore que tem aí no informativo, ficou meio pequeno. Semana que vem vai ter uma bem grande aqui atrás. É uma árvore que tem uma mão grande. Essa mão maior é a mão de Deus, que um dia veio e nos alcançou. E todas as folhas, os galhos, são pequenas mãos coloridas, que representam nós juntos. Jesus disse, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis que vades e deis fruto. Então nós fomos chamados para sermos a videira de Deus, a oliveira de Deus, enxertados na oliveira verdadeira para produzirmos frutos. E nós queremos desafiar você, nesses 7 semanas, a juntos produzirmos frutos para Jesus. Talvez o seu fruto seja incentivar alguém, orar por alguém, estar abrindo a sua casa. Se não pode abrir a sua casa, você indo na casa de alguém, incentivando essa pessoa que abriu a sua casa. Talvez você vai abrir a sua Bíblia, você vai compartilhar, talvez você vai falar das suas experiências, eu não sei. Talvez você vai nos ajudar no culto, nas atividades, eu não sei. O que eu quero é que você diga, eu estou nessa. E para que isso se manifeste literalmente, nós fizemos ali atrás um banner bem grande, com essa mão, essa árvore. E nós queremos desafiar todos que quiserem fazer parte disso. Agora, no encerramento do culto, você vai pegar e botar a sua mão na tinta. Nós temos uma tinta que sai com tine daqueles bem fortes. É brincadeirinha, gente. Só para ver se vocês estavam a fim de fazer sacrifício. É uma tinta à base de água. E a gente vai dar um paninho para você limpar a mão. Você vai passar tinta na sua mão e você vai botar a sua mão naquele logomarca lá atrás. Quem quiser botar a sua mão. E nós queremos deixar uma árvore bem bonita com a mãozinha digital de todo mundo. Certo? Então, se você quiser mostrar literalmente que você está junto nessa, no final do culto vai ter umas meninas e uns meninos ali atrás e você pode botar a sua mão ali. Mas não apenas botar a sua mão literalmente, talvez você não consiga, que não vai caber a mão de 850, 900 pessoas que temos aqui essa noite. Não vai caber a mão de todo mundo. Mas uma coisa eu digo, se você não colocou a mão ali, mas você diga, eu estou nessa. Se envolva, participe. A partir da semana que vem, durante os próximos 7 domingos, esteja nos cultos. Participe de um grupo de crescimento. Esteja envolvido, faça parte disso. E eu tenho certeza que a sua vida, a realidade de outras vidas serão mudadas através das nossas vidas. É isso que Deus nos chamou para fazer. É isso que Deus quer que façamos, é isso que Deus quer que sejamos sacerdotes, nação santa, escolhida por Ele para quê? Para compartilhar o Evangelho, para compartilhar as boas novas em Cristo Jesus. Vamos trabalhar para o Senhor? Juntos.
E a melhor coisa que existe é que quando nós estamos envolvidos com o Senhor se envolve conosco. O Senhor cuida de nós e o Senhor nos chama. Por isso eu digo, preencha, se você quiser preencher esse formulário que tem no informativo, entregue agora ali na saída para essas meninas, para esses meninos, e todos estarão recebendo e nós estaremos entrando em contato com você. Amém? Eu queria convidar você a ficar de pé e nós vamos fazer uma oração. Feche seus olhos. Talvez você me diga, mas pastor, eu não tive um encontro com Deus ainda. Eu quero que você entenda que Deus continua procurando você, como aquela mulher procurou aquele anel de diamantes. Deus continua não se importando pelas coisas, as circunstâncias, mas você é especial para Ele. E Ele tem te chamado. E Ele quer fazer da sua vida um instrumento aonde Ele seja glorificado. Talvez você já tenha sido alcançado por Deus, mas você acha que não tem tempo. Mas Deus está dizendo, eu quero que você tenha um encontro que vai mudar a sua vida. E para isso eu coloquei você nesse momento, nessa época, junto com esse povo. Nesse desafio de juntos. E que nós possamos verdadeiramente agora, juntos, estarmos na presença do Senhor. Então aí no seu coração, fale com Deus e diga, Deus, eu quero estar nessa. Deus, eu quero ser um instrumento. Deus, eu quero ser uma ferramenta. Deus, eu quero que a Tua glória, a Tua graça possa fluir através da minha vida. Deus, eu quero que Tu mude a minha realidade para que através da minha realidade vidas sejam alcançadas. Coloque-se diante de Deus agora em nome de Jesus. Pai, assim como aquele povo ficou totalmente, Senhor Jesus, impactado, cheio de temor, porque viu a presença de Deus visível, presenciou com seus sentidos, com seus olhos, com seus ouvidos, a presença de Deus naquele monte. Mas hoje o Espírito Santo de Deus que habita nos nossos corações, tem nos convencido, nos mostrado, nos chamado a vivermos uma vida na Tua presença. E agora nós te pedimos, Pai, que tenhamos a disposição de estarmos preparados para o encontro, para aquilo que o Senhor vai fazer. E assim como Tu tem alcançado, assim como Tu tem sido fiel, assim como podemos confiar naquilo que o Senhor tem feito diante de nós durante todos esses anos, assim como a fidelidade do Senhor tem sido grande para com cada vida, nós te pedimos agora em nome de Jesus, que cada filho Teu, que cada filha Tua agora, seja envolvido pelo Teu Espírito, seja convencido pelo Teu Espírito, alarga, proporciona. Nós sabemos que não existe coincidências, nós sabemos que existe propósito, que existe um chamado. Então, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, estabelecer na nossa agenda compromissos de tempo contigo. Nós queremos repensar as nossas práticas, nós queremos orar, nos comprometermos com a comunidade. Nós queremos deliberadamente, Pai, dizermos, eis-nos aqui. Queremos juntos cumprir o propósito de Deus nessa cidade, para que muitos saibam que Tu tens sido Deus. Abençoa agora cada filho Teu. Colocamos cada casa, cada lar que tem se aberto, cada filho Teu que vai ministrar, dá autoridade, dá unção de Deus, dá sabedoria, ministra, traz agora, Pai, graça, coloca as pessoas certas, envia pessoas, que o Evangelho de Deus traga transformação, cura da alma, cura dos relacionamentos, que traz paz, paz, paz. Repreendemos toda ação das trevas, tudo que não procede do Senhor, e que em nome de Jesus a vitória, porque nós cremos na ação do Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.